Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando os Chamados. E hoje a gente está aqui com a Carol, que é mentora de concurso público. Olha só que legal, que diferente, que inovador. Eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês, mas ela está trazendo um testemunho riquíssimo para nós hoje, para o nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre quando a gente posta um novo episódio e não esquece de compartilhar. Carol, tá contigo? Pode falar com a galera aí. Então, bom, obrigado pela oportunidade, Karen, né, por estar aqui. A gente que está em Cristo sabe que a gente precisa aproveitar as oportunidades de falar da palavra dele. Então, para mim é uma honra, né, cristã, não uma honra natural, não uma honra pro ego, mas uma honra por estar podendo servir aqui contigo, né, e em nome de Jesus que tudo seja conduzido aqui pelo Espírito Santo e que o Senhor coloque as palavras na minha boca, porque eu não quero compartilhar nada de natural aqui, né, eu quero trazer realmente ser um vaso usado por Deus. É isso que eu me disponho nesse momento. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Galbert, como a Karen comentou, eu trabalho com concurso público, eu sou servidora pública também, então minha vida é uma rotina aí meio doida, e claro, né, também sou filha de Deus, sou serva, e a gente tem essa caminhada aí que estamos no mundo, mas não somos do mundo, trabalhando no secular, mas sempre pensando no nosso ID também, que é não falar de Deus. Eu não acho que a nossa, já vou entrar aqui no assunto, né, eu não acho que nosso ponto é falar de Deus, mas é ser imitadores de Cristo aonde a gente estiver. É sobre isso, lindo demais, e a gente já começa essa conversa muito quente. Carol, conta pra nós como que tudo aconteceu, como que Deus tocou no teu coração, como que esse chamado aconteceu. A Carol estava dormindo espiritualmente e daqui a pouco ela acordou espiritualmente, ela teve um encontro com Cristo, uma coisa que eu quero falar para vocês antes de passar a palavra para a Carol, que é lindo demais, gente. Às vezes a gente está na caminhada e a gente acredita em Deus e Deus está na nossa vida, mas a gente ainda não teve um encontro com Jesus. Quem tem, é uma coisa que eu sempre falo, Carol, quem tem um encontro com Jesus é quando acontece o ponto de divisão de águas, é o divisor de águas, é o antes de conhecer Cristo e o depois de conhecer Cristo. E quem conhece Cristo tem um encontro com Cristo, sente isso, vive o sobrenatural. E depois que a pessoa vive esse sobrenatural, é quando tudo muda, é quando tudo transforma, é quando tu olha para trás e diz, não, peraí, e não é sobre batismo, quando a gente faz a imersão em águas. Isso, por exemplo, comigo aconteceu muito antes, que quando eu tive esse encontro, quando eu tive esse chamado. Então, como que aconteceu esse chamado, quando que tu conheceu Jesus, tu se encontrou com Jesus e tu disse, nossa, larguei tudo e é aqui que eu vou agora. Conta aí para nós. A minha história é um pouco longa com Deus, né? Não foi talvez um grande dia, mas foram vários momentos para vir compartilhar aqui com vocês. Óbvio, foi um processo, Foi um processo. Eu revisitei pontos importantes nessa história, mas digamos que tudo começou quando... Em 1900... Quando meu pai ele começou a frequentar a igreja e meus pais são separados, então eu vinha visitá-lo em Florianópolis e eu morava em Blumenau. Então a gente tinha esses pontos de contato com a palavra quinzenalmente ao domingo. Por quê? Né? Eu estava numa outra casa, minha mãe não estava na palavra na época. Hoje, graças a Deus, já está batizada e tudo mais. Já, né, enfim, já veio
para Cristo também, mas na época não, então eu estava numa casa em Blumenau e eu vinha visitar meu pai em Florianópolis e ele começou a ter esses encontros com a palavra e que a gente participava dos cultos, então, nesses momentos. Então foi ali, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 11 anos, em que a gente começou a ser exposto para a palavra. Quando eu tinha uns 13, mais ou menos também, ali, né, datas aproximadas, tá, gente? Eu fui batizada. Então, não ainda muito exposta. Eu não tinha uma rotina de ir à igreja toda semana. Mas tu sentiu algo que te fez tu dizer assim, vou me batizar? O que tu sentiu? O que aconteceu? Teve alguma coisa no teu coração? Um sentimento? Eu cria no que me falavam ali, eu cria em Jesus, mas era uma situação mais na inocência da criança, assim, sabe? Talvez eu não tinha toda a visão, obviamente não tinha, né? 20 anos atrás, toda a visão do que é ser cristã e o que eu estava me metendo, né? Então, eu recebi um quentinho no meu coração e sim, uma escolha pelo batismo, porque o batismo, ele tem que ser escolha, né? Tem que ser uma escolha. Então, eu tive essa escolha, mas foi isso, né? Então, não teve muito além disso, no sentido de eu não tinha tanta exposição, tanto alimento à palavra, né? E tu já tinha um conhecimento prévio, né? Por exemplo, tu ia aos cultos, já fazia um ano que tu estava indo. Mas é que não então a palavra tu já estava escutando, tu já estava entendendo, né? Um pouco daquele mundo com Jesus, né? Sim, não, eu conhecia o Cristo, né? Eu estava ali por querer. Eu não era a criança, né, adolescente que ia na igreja e não estava prestando atenção. Não era essa pessoa. Eu estava ali a fim, né, de comer daquilo ali. Só que o que eu digo assim, que não foi neste momento em que eu tive um chamado que não, agora eu vou servir a Deus e tô indo embora, sabe? Não foi. Mas na sequência, como Deus é perfeito, eu lá em Blumenau, na adolescência, pré-adolescência, conheci um menino na época e ele me levou para uma igreja lá. E lá nessa igreja foi muito engraçado, porque assim, né, eu achei muita graça, que foi, chegamos na igreja e aquela coisa de namorico de mão dada, né, bem coisa infantil, mais 13 e 14 anos. Tu tinha recém-batizado. Então. Recém-batizado, e aí deu uns 2, 3 cultos, um menino que eu não sei quem era também, daí já não era esse menino, o namoradinho, digamos assim, ele passou por mim e falou assim, vocês terminaram, né? Daí eu assim, como é que tu sabes? Porque a gente não namora? Tipo assim, porque era óbvio, tu não ia estar na igreja e ia estar namorando com 13 anos, sabe? É verdade. Então, tipo, realmente foi um namorinho, assim, só pra talvez me dar uma ida pra palavra, um fortalecimento na palavra. E aí eu lembro que ali, sim, o meu coração começou a vibrar mais, assim, no Cristo, sabe? Então foi pouco tempo depois, não sei precisar quantos meses depois, mas sei lá, talvez 6 meses, uns 8, 9, 10 meses depois do batismo, que teve a saída minha para essa igreja por causa de um namorinho que não perdurou, não durou ali, justamente por causa disso, que a gente foi orientado na igreja que não existe namoro, né, de criança, né, a gente era criança. Inocência, né? Então, assim, foi bem legal porque foi algo que a orientação ali dos irmãos nos fez não ter nada a ver, aquele namoro ali não perdurou, mas que me trouxe para a palavra, para mais perto. Daí eu comecei a ir em células naquela época, nessa outra igreja, que não é a igreja que eu frequento hoje. E aí a minha vida foi indo. Então, assim, passei, né, eu acho que essa fase inicial da minha vida com Cristo aconteceu ali pelos 13, 14 anos, e depois de mais uns 4, 5 meses, eu também me distanciei dessa igreja. Então, eu não fiquei nessa igreja. Quanto tempo tu ficou distanciada? Todo o resto da minha vida. No sentido de que eu não fui mais nessa igreja, mas eu comecei a buscar em casa e voltei nas quinzenais aqui de novo. Então tu não ficava sem frequentar, não, eu nunca fiquei sem frequentar, né? Porque eu fiquei ligada à igreja que eu sou hoje, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é essa igreja em que a gente frequenta até hoje, congrega, né? Mas eu não fiquei nessa outra lá, que foi um empurrãozinho, de repente, para eu conhecer mais da palavra, entender algumas questões, mas também não fiquei lá. Eu fiquei na igreja que tinha me chamado no início, que foi a igreja do meu batismo. Tá. Bom, aí a vida foi, tá? Aí 14, 15, 16 anos e tal. Quando eu conhecia Jesus, eu lia a palavra, orava, tinha fé, e era isso.
Quando eu passei no vestibular, eu vim para Florianópolis. Quantos anos? Aí com 17. Aí tu já tava com 17. Aí sim, foi que a minha caminhada começou a ganhar peso. Começou a ganhar, digamos... Mudar. Eu digo peso não no sentido pesado, tá, gente? No sentido de consistência de palavra. De ser realmente alimentada. De conhecer a palavra, de ter experiências com o Espírito Santo. De mergulhar nela. Aí sim, entendeu? Porque daí eu ia na igreja todos os domingos. Teve... acho que talvez 3, 4 anos que eu ia toda sexta, todo sábado, todo domingo. Porque tinham escolas. Então, assim, foi uma formação que eu passei a ter. Não uma formação secular, mas uma formação de realmente ter base, embasamento para viver os desafios da vida do cristão e conseguir, né, ter ferramentas para enfrentar essas coisas. Então, foi na faculdade que realmente aí eu entrei que eu digo assim, começou a minha seriedade com Deus. E teve algum momento, algum ponto que tu viveu algo sobrenatural, que tu se lembra, que tu poderia compartilhar, que foi, tipo assim, talvez um encontro sobrenatural mesmo, sabe? Que a Carol disse, nossa, eu tô vivendo isso aqui. Então, nessa fase ali dos 17 anos, eu comecei a ter mais exposição a Deus, né? E ali eu comecei a entender Deus falando comigo. Aí foi a partir desse momento... Tu começou a escutar a voz do Espírito Santo. Eu lembro exatamente do dia em que isso aconteceu, que foi assim, ó. Até eu queria falar sobre este caso, no sentido de que Deus também, às vezes a gente fica esperando uma coisa super sobrenatural. E ele vem começar a falar contigo a partir da exposição à palavra. Isso. A quantidade de exposição que tu tens. Isso é muito importante. Porque, entendeu? Tipo, por que foi importante essa introdução ali, né? Os 13, 14, eu gostava de Jesus, mas assim, né? Tava sentindo, Deus botava um foguinho no meu coração pra eu tomar algumas decisões. Mas quando eu comecei a realmente me alimentar da Bíblia, da palavra, né? Entender não naturalmente, mas realmente como espírito, como pão. E como revelação, né? Que é o que ele faz quando a gente realmente estuda as Escrituras. Sim. Existe uma revelação onde o teu olhar... ele vai deixar de ser material, carnal, e tu vai começar a ter uma visão mais espiritual e um entendimento diferenciado, mas é através da palavra. Sim, é através dessa palavra, porque e também é uma decisão. Aí que eu acho que entra a virada de chave, que é eu decidi me comprometer com o processo com Cristo. Eu decidi entregar primícias, eu decidi orar, eu decidi entregar para ele as minhas fraquezas. Então, eu decidi que o meu caminho seria com ele. Tu confessou aos pés da cruz. Então, entende que é uma jornada muito mais responsável do que ficar aguardando só... não, espera, Deus vai falar... Não. Mas daí, o que aconteceu, né, nessa fase dos 17? Eu lembro do dia que foi o seguinte, eu tava me arrumando para ir pra aula e eu coloquei um brinco e me lembrei das primícias, que eu tinha que dar as primícias. Né, que, para quem não conhece bem o termo, assim, mas seria... o primeiro momento do teu dia tu entregar para Deus e não deixar outras coisas entrarem na tua mente. Então tu já vai lá e tem um momento com Deus. Ora, lê a Bíblia, enfim, tem o teu momento ali com Deus. Os primeiros momentos do teu dia. Então eu coloquei um brinco e eu lembro que eu tava no armário, eu lembro até hoje, eu tava no armário e eu ia colocar o segundo e Deus me lembrou das primícias. E aí eu fui colocar o segundo e ele falou assim, não, tu não vai colocar o segundo brinco, tu vai com um brinco só, porque tu já tá, né, já não é a primeira coisa que tu fez. E aí eu lembro que eu parei e fui dar as minhas primícias ali com um brinco só, depois eu ia colocar o outro. Mas, Carol, era só colocar o outro. Mas eu senti ali no meu coração que aquilo ali era eu aprendendo a ouvir Deus e obedecer a palavra, a voz dele. Porque Deus vai te falar mais contigo a partir dessas primeiras nuances que você obedece o que você está ouvindo. Nossa, isso é muito forte, Carol. Sabe por quê? Eu vou rapidamente falar o que aconteceu comigo, porque é sobre isso. É sobre escutar a voz e acatar somente o que a voz do Espírito Santo te orienta. Eu aprendi isso esses tempos atrás, nessa profundidade, porque a gente vai aprendendo de uma forma mais rasa, e isso vai se aprofundando. Eu tenho muito uma disciplina de jejum e oração, né? Assim, bem como Jesus ensinou. E eu estava num momento que o Espírito Santo me pediu em jejum, um tipo de jejum, tá? E aí eu fui fazer o jejum e eu tava no segundo dia, era um jejum de 16 horas, tá? E aí, só porque senão o pessoal não vai entender isso aconteceu há um tempo atrás.
E aí eu disse, não, eu vou fazer de 24 horas. Tipo assim, uma imaturidade de achar que eu tipo, podia entregar mais e talvez eu fosse alcançar mais coisa, um pensamento totalmente distorcido sobre jejum e oração ali, nesse ponto, né? Uhum. E logo o Espírito Santo veio e disse para mim, eu não te pedi isso. Sim. Ele disse, eu te pedi exatamente isso, porque para o que precisa é isso. É essas 16 horas, não era 17, 20 ou 24. 16h30? Não. Não, era isso. E nesse momento, assim como você aprendeu com essa situação do brinco, eu aprendi o que era literalmente fazer somente o que a voz estava pedindo, a voz do Espírito Santo. Por exemplo, você vai dar uma palestra ou vai fazer uma ministração de palavra, uma pregação, né? Você não pode falar mais do que o Espírito Santo está falando, está derramando. Você tem que falar exatamente o que está sendo falado. Sim. Né? Sim. E nesse momento eu tive esse entendimento. Para mim foi libertador, assim, eu consegui subir um degrau na minha maturidade espiritual, né, nessa caminhada com Cristo, guiada pelo Espírito Santo. E é exatamente isso, assim, porque, por exemplo, né, eu já tinha o convite do podcast. Eu vou falar isso, aquilo, outro, vou entrar nesse assunto. Não, tu não vai entrar no assunto nenhum, tu vai no fluir do Espírito. Eu entendi já o que Deus... eu acho que Deus quer que eu vá pra essa linha. Beleza, mas o que Deus falar na minha boca aqui é Ele que tá falando, não. É o entregar, né? E se colocar como disponível em situação de obediência mesmo, porque a gente desconhece, a gente tem uma visão limitada, humana e carnal. E o Espírito Santo, ele traz uma visão de uma sabedoria divina gigantesca que transcende a nossa capacidade humana, do que a mente humana alcança e do que os nossos olhos podem ver e compreender. Por isso que a gente tem que seguir a voz, Sim. Que é onde está o sucesso da caminhada, vamos dizer assim, Sim. né? E aí tá, essa voz, né, ela vai começar com essa coisa pequena. E aí quando tu obedece, ela vai falar mais claramente e mais claramente. Então, nesse dia, no mesmo dia, aconteceu o negócio do brinco, eu fui pra aula, fazer a faculdade de manhã e fui pro trabalho de tarde. No final da tarde, eu lembro de Deus, né, o Espírito Santo me falando assim, oferece uma carona pra fulana. E ela morava na Armação e a gente trabalhava na Trindade. E ela pegava ônibus. E eu pensei, putz, eu não quero. E aí que a gente vê o quê? A voz de Deus, que é uma coisa pequena ali que falou comigo, ela precisa ser ouvida, sim, mas normalmente ela não vai falar o que tu queres. Essa voz não é pra falar assim, vai lá, vai, pula do abismo, né? Faz a tua vontade. Não, normalmente é uma vontade tipo, gente, mas eu tô aqui na Trindade, eu vou ter que ir lá na Armação levar... Deus pediu, não foi uma vontade minha que estava vindo, foi uma voz do Espírito. Então, essa convivência com o Espírito, essa voz, ela vai aumentando a partir do momento que você vai dando ouvidos a ela. É como se fosse assim, você vai falar com uma amiga que nunca te ouve? Não vai, tu vai falar uma vez, ela não te deu bola, esquece, Tchau. Vai buscar outra. Então, quando a gente começa a escutar o Espírito, ele vai dando mais e mais. Então, aí eu lembro, assim, como marco, esse fato que foi no mesmo dia, mas foram 2 fatos simples. E que, a partir dali, eu lembro de Deus falando sempre comigo. Porque até ali, eu me questionava, né? As pessoas falam, né? Deus falou com elas. Daí tem as histórias da Bíblia. Tudo louca. Não, daí tem as histórias da Bíblia, né? Que, o cara tava dormindo e daí chama lá na cama e fala, né? Samuel. E a gente fica pensando que sempre vai ser assim. E comigo não aconteceu dessa forma, assim, de Carol, vem, o teu chamado é esse. Mas foi dando abertura para que o Espírito Santo fosse me guiando, que ele começou a falar mais comigo. Lindo demais, gente, lindo demais. E é isso, é uma voz que vai nos capacitar, que vai nos treinar. Primeiro, a escutá-la, a obedecê-la, e aí a gente vai ampliando o nosso entendimento, né, a nossa visão espiritual. Eu vejo que muitas vezes eu estou fazendo algo pela minha mente, aí vem o Espírito Santo e fala algo que a minha capacidade não tinha. Eu tenho certeza que aquilo não é meu, porque eu não teria capacidade para enxergar assim, ver assim ou fazer assim, sabe? Então eu vejo assim o quanto é importante a gente aprender
a ser guiado pela voz do Espírito Santo. É um aprender mesmo e um se colocar disponível. Um dos motivos pelo qual Jesus também nos ensinava a ter um coração manso e humilde. Então esse coração manso e humilde, ele tem que ser com a voz do Espírito Santo. Sim. Né? Sim. E aí, então, agora Deus me revelou o motivo, o tema aqui, que é exatamente esse, tá? A vozinha falou aqui dentro. A vozinha guiada do Espírito Santo ali. Que era sobre isso o nosso encontro aqui hoje, sobre falar sobre essa voz do Espírito, sabe por quê? Na minha caminhada ali, vamos seguir a linha do tempo, né? Então eu continuei na igreja e tal, e tiveram vários acontecimentos, que a gente pode entrar aqui, não tem problema nenhum, em que eu me decepcionei com os homens dentro da igreja. Eu creio, porque eu também, eu acho que isso é comum, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui, sabe, Carol? Muitas pessoas que já sentaram aqui falam das suas decepções com as pessoas de dentro da igreja. E a gente é humano. Isso. E a gente tem que entender que essas pessoas que estão lá dentro são humanas. E todos nós somos da mesma raça pecaminosa. Exato. Ninguém é maior e ninguém é menor. Mas está todo mundo disponível para tentar servir da melhor forma possível, né? Sim. E assim, ó, aí o que me veio, né? A gente foi chamado por Cristo e pelo Espírito Santo. E aqui na palavra diz, né, que a gente... tem total liberdade no Espírito, porque a gente não precisa de que ninguém vos ensine. Você tem o Espírito Santo de acesso livre dentro de você para que você consulte a Ele. Então a gente não pode... acontece, porque a gente é humano. A gente se chateia com as pessoas da igreja, mas a gente tem que ter a maturidade por estarmos buscando na palavra um verdadeiro ensinamento de que quem está nos guiando é o Cristo e o Espírito Santo. Então os irmãos estão ali para compartilhar com a gente, vão errar, vão nos magoar, mas o Espírito te chamou para aquela casa, para aquela igreja, e você ora, você perdoa, porque é muito fácil a gente ser santo lá no meio do monte, lá alto, com ninguém enchendo o nosso saco. É verdade. E aí Deus nos coloca numa igreja que tem irmãos falhos, que vão te decepcionar, que vão falar às vezes coisa errada, e que tu tem que pensar assim, isso aqui, ó, essa é a palavra. Não tá aqui bem assim. E tá tudo bem, tu não tá julgando o pregador, tu só julga a palavra e entende. Cara, se Deus, que é o que eu sempre fiz, tá? Não tenho esse entendimento. Se Deus quiser um dia que eu tenha esse entendimento, o Espírito vai abrir o entendimento dentro de mim. Então, a gente para de ter a nossa fé pautada ao quanto os irmãos são bonzinhos, perfeitos ou errados e tudo mais. Eu lembrei disso porque um grande momento da minha vida foi aos 26, 27 anos, em que eu me vi com depressão. E ali foi um momento em que eu mais precisava de Deus, em que eu já era uma pessoa que orava, entregava, sempre pedi para o Senhor me curar da depressão, tirar a ansiedade e tudo mais. Conheço de cor e salteado aí o Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Se Deus cuida dos lírios, por que não vai cuidar de ti? Eu conheço essa palavra e eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Mas ir para a igreja e ter que escutar que eu estava com falta de Deus por estar em depressão foi algo que me decepcionou muito com os irmãos. Foi algo que me distanciou, que falou assim, tá, então... Tu não sabes o choro que eu tenho no banho falando, Espírito, me ajuda, me auxilia no momento de fraqueza. Tu não sabes o quanto eu oro, o quanto eu entrego para Deus, quanto eu já jejuei, quanto eu já pedi em oração. Então como é que tu vais me dizer que é falta de Deus? Então, isso é um levantamento humano, que a gente fica, né, indignado, barará, como é que tu sabes? Barará? E eu não tô falando que a minha posição tá certa, mas eu tô falando que Deus traz até esse tipo de situação para a gente entender. A tua dependência não é dos homens. Se você for ouvir dos homens, você vai se decepcionar. Porque os homens vão falar os achismos dele. E aí vem o meu verdadeiro chamado, Karen. Posso já entrar? Mas com tudo, eu tô aqui já assim, que eu nem pisco, que eu tô querendo, imagino o pessoal ali do outro lado. Mas eu tô louca por esse chamado. Aí o que acontece, né? Eu realmente orei muito, pedi para Deus tirar e todas as coisas... E eu enfrento esses dilemas com depressão e momentos tristes até hoje. Só que Deus me tratou naquele momento, isso foi em 2018, tá? Me tratou, eu tive que ir para psiquiatra, eu tomei remédio, fiz terapia, tudo mais. E hoje o que eu tenho de entendimento é que eu tive que passar por isso tudo, para que eu não me ensoberbecesse como se fosse um espinho na minha carne.
No sentido de que hoje eu ajudo muita gente que estuda para concurso público. Eu já tive momentos de sessão de terapia, também já fiz, já sou terapeuta, então já prestei esse serviço com pessoas que têm depressão, ansiedade, e que eu não acho mais que é falta de palavra. Nunca! Na verdade, sabe como Só que eu isso. enxergo? Eu enxergo como uma forja. Nós precisamos, como uma faca, precisa ser forjada, esmagada para ser transformada. E o teu testemunho, olha você aqui hoje, esse testemunho vai derramar na casa, na vida de muitas pessoas. Então nada é por acaso. Nós já passamos, né? O Raul tá aqui atrás dos bastidores gravando. Já passamos por coisas aqui que a gente olha e diz, Deus é perfeito. Precisava passar por esse caminho, Com certeza. por essa forja, né? Para depois a gente derramar na vida de outras pessoas. Como Jesus, quando nós estávamos falando há meia hora atrás, Jesus foi salvar o cego e os apóstolos pediram. O pecado foi os pais deles que cometeram e ele disse não, ele vai ser curado por honra e glória do Senhor. Amém. Então, coisas que acontecem na nossa vida, a nossa forja é para a honra e glória do Senhor, é sim para que a gente se torne mais forte, mais resistente, mais maduro emocionalmente e espiritualmente. Totalmente. Nós precisamos dessa forja para servir o nosso Senhor com excelência. Sim. Né? E aí, esses são os desafios, né? De muitos, né, Carol? De muitos, porque são muitos desafios. Todo mundo acha que servir ao Senhor, ele já pagou os pecados. O povo tem essa crença. Ele já pagou os pecados, eu não preciso passar por nada ruim. E não funciona assim. Né? Jesus não vai carregar a nossa cruz. O que ele dizia? Toma a tua cruz e me segue. A tua cruz que tu tiver que carregar, você vai carregar? Não vou carregar ela para você. É a tua forja. É o que precisa para você entrar no reino. Sim. E é o que Deus me botou de chamado para poder... Eu entendo assim, essa forja foi no meu caráter para eu não ser a pessoa que vai encontrar um mentorado que estuda para concurso público, que tá com depressão, ansiedade, e fala assim, é só falta de vontade. Vamos, porque você tá procrastinando. Vai só ler que vai resolver, vai, né? Porque você tá procrastinando, segue. Não, isso aí é porque tu não quer de verdade, sabe? Então, eu acho que eu tenho todo esse olhar diferente por ter passado por tudo isso, por enfrentar ainda os meus gigantes. E a bagagem que tu pode repassar para essa pessoa, né? Porque é outra coisa quando tu traz uma experiência de vida. Sim. E diz, não, peraí, eu sei o que tu tá sentindo. Tu pontua ainda. É isso, e a pessoa já pega confiança, né, Carol? Sim. Porque ela vai dizer, nossa, é isso, eu senti, ela sentiu o que eu tô sentindo. Só ali ela já se sente acolhida. Sim. E o mais legal de contar disso tudo é o seguinte, que as pessoas às vezes acham que, então ela teve um momento de depressão e ficou mal, e como é que foi essa história de ter empresa, de passar em concurso? Quando eu tava mal, em 2018, foi que eu passei em segundo lugar no concurso. Olha, que loucura, que aí, lindo, dali lindo demais. Surgiu a minha empresa. Por quê? Quantos anos dali? Em 2018? E agora? Eu tinha 26, 28, por aí. Eu sou de... Vamos fazer as contas, vai. Eu sou de 91. Então, em 2018 eu tinha 27. É isso. Então, eu tinha 27. Ali, nesse momento, o que aconteceu? A depressão veio e eu comecei a questionar as coisas. Cara, o que... Pra quem não sabe, quem não está familiarizado com o sentimento, a gente não sente mais sentido na vida. Eu já testemunhei na igreja, em tons de brincadeira, porque eu sou brincalhona, tá, gente? Mas verdade, falando, olha, se alguém tem dúvida que Jesus salva, eu sou a prova viva, porque eu não me matei, porque eu não queria ir pro inferno. Olha só. Então, assim, na dúvida, eu vou ficar aqui quieta. Na dúvida, eu vou aguentar o tranco. Exatamente, deixa passar. E aí eu testemunhei já isso na igreja, porque é verdade, porque assim, tem um momento de vale que eu me sinto assim, eu estava no deserto, que eu não ouvia mais nada, não sinto mais nada. A depressão, ela faz isso com você. Você não sente a voz de Deus, você parece que foi abandonada. Então pensa como que é para uma pessoa cristã, que sempre teve Deus falando no coração, de passar por um momento de deserto em que fala assim, pai, por que me desamparaste?
É essa a sensação. E olha que lindo. Jesus no deserto, no auge da sua fraqueza, nos 40 dias e 40 noites, ele é tentado. Então, é uma coisa que você que está assistindo precisa entender. A opressão espiritual, ela existe. E o que ela faz? Ela oprime a pessoa, né? E geralmente as pessoas mais oprimidas, que têm maior opressão espiritual, são as que têm mais ouro, tá? Maior ouro dentro de si, tem um coração muito amável, com muito amor. E o bandido, ele não assalta casa vazia. Não sei se eu me faço clara, me faço entender, mas o bandido, ele assalta casa cheia, casa que tem ouro, casa que tem diamantes, pérolas, de Deus mesmo. Nós falando aqui em parábolas, vamos assim dizer, né? Mas por que tu não iria ser oprimida espiritual se o mal já sabia a tua caminhada, o que tu ia entregar para Deus? Ele já dizia, opa, tem riqueza aqui, vamos fazer de tudo para ela tentar sair do caminho. Então existe a opressão espiritual. Jesus passou pela opressão espiritual. Só que depois que ele saiu da opressão espiritual, que ele passou no deserto, ele saiu não só cheio do Espírito Santo, mas ele saiu cheio do poder do Espírito Santo. E o que ele falava e o que ele fazia, curava, libertava e trazia transformação. E ele disse que nós iríamos fazer por ele, pelo nome dele, coisas muito maiores. Então, muitas opressões espirituais, de depressão, muitas coisas psicológicas, eu vejo que somos muito atacados espiritualmente por questões mentais, espirituais, para que a gente não sirva ao Senhor, para que a gente saia do caminho. Só que quando a gente consegue sair, assim como Jesus, quando ele saiu, a gente sai cheio de poder, honra e glória, né? Então, às vezes a gente não tem essa percepção, né, Carol, do caminho que a gente está passando, mas veja que hoje o poder no Espírito Santo que tem quando tu fala o teu testemunho para as pessoas. Então tu saiu do teu deserto cheia do poder do Espírito Santo. E outra coisa que eu acho que também a gente passar por tudo isso faz a gente ter uma palavra de esperança para quem está na fase de dor. Eu lembro de estar no banho chorando e eu sempre compartilho isso porque acho que isso é um alento para quem está passando pelo momento de dor, que eu estava no banho chorando, né? Aí já era 2020, 2021, e Deus, a única coisa que eu quero saber é se isso um dia vai passar. E aí, anos depois, Deus me convida a compartilhar com todo mundo que, olha, fica firme que vai passar. Porque quem está se curando da depressão, às vezes acha assim, cara, mas sempre fica um sentimento residual ali de tristeza, de vontade de não estar mais aqui. E aí tu se pergunta, isso vai passar um dia? Fica firme que vai passar. Porque é possível ser libertado disso totalmente. Então eu já tive ali fases muito boas, né, de anos sem essa tormenta me acontecer depois de ter passado por essa depressão. Então existe saída, a gente só precisa persistir, perguntar para Deus qual que é o propósito que Ele tem contigo nisso. Porque assim, não estou falando que eu tenho a depressão porque eu sou perfeita, mas veio a depressão. Não. Deus possivelmente precisou daquele caminho de dor para que eu olhasse para coisas que no amor eu não estaria olhando. São as permissões. Exato. As permissões, porque tudo é permissão divina, né? E é a forja, né? Se você precisava passar por essa forja. Sim. Agora tu falou do precisava. Eu lembro do salmista que fala, né? Foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Mas o mais legal desse salmo é que a gente tem que entender que ele não fala, estou passando pela aflição e é bom. Ele fala, foi-me bom. Então ele já saiu do momento de aflição para poder falar isso. Então a gente não consegue perceber isso na hora da dor. Só fica calmo, continue a nadar, vai andando, que lá no final você vai conseguir olhar, entendi, era para isso, era para cumprir meu propósito. É lindo demais, né? E eu vejo assim, Carol, não dá para parar de caminhar, que é exatamente isso que tu falou. Várias vezes eu tô cansada,
Às vezes, até eu comento com o Raul, todo esse podcast, ele é pela obra. Então, tanto eu quanto o Raul que filma, a gente para todo o nosso dia para fazer um dia de gravação. E às vezes a gente tá cansado. E é um dia que tu não tem como escolher se tu tá bem ou se tu não tá bem. Tu tem que vir e honrar o teu chamado. Mas nós somos humanos. Sim. Tem dias que tu não tá bem. E se aquele dia tu acordou e é o dia da gravação, tu não tem como desmarcar como todo mundo, né? Claro que se tu estiver convalescendo na cama, tudo bem, mas você vai ter que ter maturidade espiritual de dizer, não, peraí, todo mundo reservou a sua agenda para vir, não é qualquer dor de cabeça ou qualquer coisinha que vai me parar. E hoje no meu trabalho é exatamente isso que acontece também. No sentido de que eu posso estar num dia mal, mas eu não posso parar. Então eu tenho que pedir pela graça. Aí a gente aprende a viver cada vez mais pela graça. Que até chega a ser meio estranho, porque às vezes tu tá, cara, eu não tô bem, mas vai lá, atende, conversa. No meu caso, atende aluno, fala com o aluno. Às vezes tô dando um conselho pro aluno que ele nem imagina que o conselho é pra mim, porque eu tô precisando ouvir aquela palavra. Lindo demais, o Espírito Santo age assim, gente. Muitas vezes eu tô discipulando mulheres e muitas vezes até ministrando a palavra, e é algo muito lindo que acontece. Eu tô falando aquela palavra, às vezes eu paro para anotar, porque aquilo é um derramamento do Espírito Santo ali de sabedoria divina para mim e para a pessoa. Então tá todo mundo em treinamento. Cara, mas agora olha o que me veio. Esse derramamento, ele só é possível porque tu tem se alimentado. Total. Então não tem como derramar sem alimentação. Por isso que eu falo, ser cristão é uma decisão. Tu decidiu ser cristão, então se alimenta. Esse aqui, ó, é o manual, né? Ou qualquer Manual versão, mas a versão Bíblia é o que vai te orientar. Então eu tô mal, eu leio a Bíblia. Eu tô bem, eu leio a Bíblia. Porque quando o Espírito quiser se derramar, ele vai conseguir derramar uma palavra, ele vai conseguir lembrar um versículo. Posso não saber exatamente onde está escrito, mas a palavra, o conhecimento, ele vem e eu consigo derramar. Agora, se eu só me alimento de televisão, outras coisas do mundo, pode até ser de negócio, não precisa nem ser coisas ruins, mas eu não tenho a consistência do Cristo, como é que eu vou derramar? Porque o nosso chamado é ser cristãs, servas, onde Deus nos coloca. E praticar. Eu vejo assim, ó, o que Jesus ensinou para nós. Algo muito simples, muito simples. Como que ele se conectava com Deus e com o Espírito Santo? Ele se recolhia em silêncio, oração, quando precisava ele jejuava e ele estudou as Escrituras Sagradas. A gente já tem relato dele que com 12, 13 anos ele estava já tratando dos negócios do pai, como ele falava, né? Estudando as Escrituras. Então, quando a Carol fala para nós a palavra é o alimento do nosso espírito. Espírito alimentado, alma tranquila. Porque a alma ela está ligada ao nosso psique, ao nosso psicológico. Então, quando a alma está atordoada, muitas vezes faz uma oração e se alimenta ali meia hora lendo as Escrituras, 1 hora se conseguir, mas isso precisa ser constante. Eu digo que como a gente escova o dente todo dia, para o dente não cariar, o nosso espírito e a nossa alma precisa da mesma pasta de dente, só que no caso a nossa pasta de dente seria as Escrituras e a oração, para que o espírito não fique estragado, danificado, vazio, seco, né? Então a gente precisa literalmente da palavra. A palavra, na minha opinião, assim, eu não consigo ficar sem todo dia. Eu preciso dela todo dia, eu sou outra pessoa. Depois que eu comecei a me alimentar da palavra, eu ler as Escrituras todos os dias. Todos os dias. Não sei se é assim para ti também. Sim, a conexão com o Espírito, ela tem que estar alimentada todo dia mesmo. Não é de vez em quando. Não é 3 vezes na semana. Tem que ser diário. Porque a gente não... A gente vai ser forjado, moldado a partir daquilo que a gente está sendo exposto, né? A gente olha para a palavra e a gente se alimenta pelo aquilo que está entrando pelos nossos olhos. E por isso também a importância da gente entregar o nosso dia, que não seja na palavra, se não for possível, mas numa oração, antes de começar a ser contaminada pelo mundo. Porque aí agora a gente tem que entender e lembrar. Nós somos não desse mundo, nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Então a gente precisa aprender a andar aqui nos nossos negócios naturais, no nosso emprego natural, nas nossas relações naturais, mas a gente não pode se contaminar. Como é que faz isso?
Só pela palavra. Só pela palavra. Então é isso É que... lindo demais. Gente, a gente tá chegando no finalzinho aqui com a Carol. E eu tô aqui, tô amando, Carol. A gente podia conversar, né? Se esticar aí o dia inteiro, a manhã inteira. Cada vez assim, conversando com a Carol. É legal porque vai fortalecendo a nossa fé quando a gente faz essa troca de conversa, né? Sim. Então, se você está também nessa caminhada ou se você ainda não está, é muito importante a gente se cercar de pessoas que também têm as mesmas práticas cristãs, porque a gente se alimenta da palavra e a gente precisa praticar a palavra. Então, espiritualmente, quando a gente está cercado de pessoas que também fazem as mesmas práticas que nós, a gente consegue trocar experiência, conversa, testemunhos, isso vai fortalecendo a nossa fé, vai fortalecendo a nossa caminhada. Então, são práticas que a gente pode trazer para a nossa vida e que vão nos sustentar espiritualmente, exatamente para aquele ponto que a Carol acabou de falar, para a gente estar no mundo, mas não se contaminar com ele. E a gente precisa ter o equilíbrio, né? De coisas, por exemplo, vou trazer como exemplo, eu adoro jogar beach tênis. Eu amo jogar beach tênis e eu vou jogar beach tênis, mas eu não deixo de ler a minha palavra. Sim. Eu não faço só isso, né? Então tem coisas que eu faço que eu gosto muito de fazer, mas eu não abro mão, eu chamo de rotina de alma. Nós, nos nossos discipulados, a gente chama de rotina de alma. Eu não abro mão da minha rotina de alma, por exemplo, que são as orações, quando necessito eu faço um jejum, mas a leitura das escrituras diariamente, eu me alimento espiritualmente e Jesus ensinava para nós, né? Primeiro, olha e faça as coisas do Pai, né? E depois o resto, busque as coisas de Deus, que o resto vai ser acrescentado. Então, quando tu diz assim, ali o ponto que tu falou, antes de eu sair do meu quarto de manhã, eu já busco pelas coisas de Deus. É a primeira coisa que eu faço quando eu abro o meu olho e saio da minha cama. É dobrar o meu joelho e ir ler o meu devocional. Uhum. Porque eu estou buscando as coisas de Deus, eu estou buscando o meu alimento espiritual, estou me blindando para depois sair da porta e viver as coisas que o mundo tem, porque não tem como não viver as coisas que o mundo tem ali no dia a dia, trabalho, rotina de casa, com filho e tudo mais, né? Sim, tu falou agora do beach tênis, me lembrei de uma outra questão. Quando a gente está nestes lugares, você no beach tênis, eu no meu trabalho, eu em outros ambientes, nós não precisamos defender o Cristo, que acho que isso também é uma coisa que é muito diferente. Nós não temos que guerrear por ele. Ele não precisa de defesa, quem nos defende é ele, ao contrário. O que a gente precisa ser é a luz do mundo. Nosso chamado é para ser luz do mundo. Então, assim, as pessoas não precisam que tu fique assim, ó, oi, tu conhece Jesus, tu conhece Jesus, tu conhece Jesus. Tu precisa ser a diferença no ambiente que tu estás. Em comportamento, as pessoas, elas vão se atrair por ti, porque elas vão ver que tu tens uma luz diferente. Elas vão olhar para os teus olhos e falar assim, nossa, tem uma presença diferente aqui. E aí elas vão te questionar. E aí tu vai ter a oportunidade de falar o que tu serve, quem tu segue. Então, não é uma bandeira para ser levantada só ficando, né, botando a bandeira para cima, mas é uma vivência transformadora de tu saberes que você está nos lugares representando um Cristo. Representando algo maior que você. Então, eu tô triste, eu quero ficar rabugenta, eu quero mandar todo mundo, né, pra aquele lugar. Não, tu tá representando o Cristo ali. Em qualquer lugar que tu esteja, tu é representante de Cristo. Então, estar representando Cristo com o coração manso e humilde, né? Isso é lindo demais, porque é o teu comportamento, é a tua fala, é o teu posicionamento, a tua postura. É isso que vai exalar o perfume de Cristo onde você vai estar, onde você vai passar. Não precisa ficar pregando para cada pessoa que passa no teu caminho, né? E o que é a humildade, né? Tu fala sempre do coração humilde e manso. A humildade é a gente entender que a gente não é melhor do que ninguém.
Ao contrário, se você foi chamado e teve, que nem eu, 20 anos de caminhada com Cristo, é porque tinha coisa para ser trabalhada aí dentro. Se tu tens 20 anos de casa, é porque assim, ó, o fulaninho que vai ser chamado nas últimas horas, em 2 meses vai se converter. Você precisou de 20 anos. É mesmo, isso é lindo demais, gente, é lindo demais. Então, assim, a gente está sendo transformado. A gente não é melhor do que ninguém, a gente é vaso e a gente se coloca à disposição do Cristo para falar dele quando ele nos chamar. Mas principalmente de viver numa aura diferente, viver numa energia diferente, viver conforme os ensinamentos da palavra. É isso. Gente, lindo demais. A gente está encerrando com a Carol aqui. E antes de eu fazer o encerramento, a Carol já deu várias dicas, várias mensagens, mas nós podia deixar uma mensagem final, assim, que tu gostaria, nós pegar e fazer uma leitura de toda a tua caminhada, o que tu não poderia deixar de falar para esse pessoal que vai nos assistir. Qual é a mensagem que tu olharia no olho deles e diria, gente, é isso. Isso aqui eu trouxe para mim até agora aqui, eu não posso deixar de dizer essa mensagem aqui para vocês. Posso ler um versículo e falar uma mensagem, então? Com certeza. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tu pode tudo aqui hoje. Olha só, gente, eu vou ler um versículo, ele não é muito longo, ele é só 1 João, capítulo 2, versículo 27. Ele fala assim, ó: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. A gente está falando aqui da unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo, que ela habita em mim, habita em ti, ela é que vai te ensinar todas as coisas. Então tira os teus olhos dos homens, das falhas dos homens, coloca os teus olhos na palavra. Tá em dúvida? Não discute palavra. Tem entendimentos milhares de várias coisas, não precisa discutir nada. Fala com o Espírito Santo que habita em ti e pergunta assim, Senhor, se isso for verdade, se esse for teu caminho, revela. Porque o Espírito que habita em ti vai te revelar todas as coisas. Nós estamos sim em igrejas, Deus nos manda congregar, mas essa comunhão com os irmãos é para afiar para as arestas, para aparar as arestas, para nos deixar cada vez mais mansos, mais humildes, com o caráter de Cristo, mas ninguém é perfeito, nem você, nem eu, nem a Karen, nem o Raul, nem ninguém, e a gente precisa destes irmãos que vão nos testar, mas essa convivência foi ordenada pelo Senhor, não deixar de congregar, então esteja no Espírito Santo, outra palavra importante, orai sem cessar, você não vai ficar em oração, orando, mas você está no Espírito Santo a todo tempo, e assim a tua caminhada vai ser guiada, onde você colocar os teus pés, ali ele é dado por herança, você vai entrar naquele lugar, você vai entregar ao Cristo, e você vai falar que você é um vaso, Deus me usa por esse Espírito Santo que habita em mim. Então essa é a tua caminhada com Deus, nessa terra, é se colocar à disposição para que o Espírito te convença, não ficar guerreando sobre palavras, mas deixar que o Espírito convença os outros também, porque a presença divina convence, não é você que vai convencer ninguém. Lindo demais, gente, mensagem linda demais, e é isso, falei para o Raul hoje ainda, nós estamos todo mundo no mesmo balaio, ninguém é menor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, é todo mundo tentando entrar no reino, chegar no reino. Amém. A nossa caminhada toda, não importa quem seja, onde esteja e como esteja, todo mundo precisa buscar entrar no reino, Então entenda que estamos todos no mesmo balaio, não existe aquele que é isso ou aquilo, ou maior ou menor, é todo mundo no mesmo balaio, por Cristo, com Cristo e para Cristo, Para tentar entrar no reino. Posso só fazer um convite para o Claro. Pessoal, eu tô nas redes sociais, tanto no Instagram como aqui no YouTube, no Galbert Carolina, tá? Então lá no Instagram eu falo mais sobre concurso público, mas sempre tem um pouco da minha rotina, um pouco da minha convivência com Deus. Aqui no YouTube, no canal Galbert Carolina, eu tenho um quadro de concurso público e um quadro que é o Alento Semanal. Nesse Alento Semanal eu falo abertamente sobre as dificuldades da nossa caminhada e sobre como a palavra e o Espírito aí vai nos amparar em todos os dias. Então convido vocês a irem lá pro canal também e lá pro Instagram no Galbert Carolina. Os dois são o mesmo nome. Maravilha! E é isso, pessoal. Carol, quero te agradecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo doado
para nós hoje. Eu quero te agradecer do fundo do coração. Se deslocou, veio aqui, parou tua agenda, né? Ajeitou, encaixou. Então, assim, quero te deixar aqui do fundo do coração meu agradecimento de alma, assim, sabe? E não sei se você quer falar mais alguma coisa. Só agradecer mesmo, muito obrigada por tudo. Então, tá ótimo. Gente, se inscreve, compartilha, comenta e ativa o sininho para receber a notificação toda vez que a gente postar um vídeo aqui de mais algum novo episódio. E outra coisa que eu quero te dizer, compartilha, gente, compartilha, sabe? Deus, Jesus precisa entrar não só na nossa casa, mas na casa das pessoas que a gente conhece. Às vezes tu tá assistindo, lembrou de alguém, nossa, preciso mandar isso para aquela pessoa, tá pensando em alguém, essa pessoa precisa escutar isso. Então compartilha, nos ajuda a transbordar essa obra linda para Deus invadir mais casas, mais corações e transformar a vida de mais pessoas. É isso, obrigada e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!